Eu menti por anos e agora meu filho tá entubado. É isso. É essa frase que eu venho empurrando para baixo da língua desde as 2h11 da manhã, quando o médico falou insuficiência renal aguda e eu senti o chão se afastar do meu pé. O pronto-socorro do São Lucas tem cheiro de desinfetante e cloro velho, aquele frio que entra por baixo da roupa. O monitor fica bipando devagar, como se contasse o que eu não consigo admitir. A enfermeira perguntou nosso tipo sanguíneo e minha boca secou. Eu respondi automático, do jeito que sempre respondi, e mesmo assim veio uma náusea, como se cada letra da minha voz raspasse. O Davi não abriu os olhos. Ele tá ali, pele pálida, um caninho no braço, o rosto que eu reconheço até dormindo, mas que eu não sei alcançar. Se você tá me ouvindo agora, me diz seu nome e de onde você tá vendo. Fala comigo, por favor. Eu preciso sentir que tem alguém aqui, nem que seja só sua voz atravessando essa noite. E, se você conseguir, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Fica comigo. Se essa história te toca de algum jeito, fica até o fim. Eu tô precisando ser ouvida. O Paulo chegou correndo, suado, a camiseta grudada nas costas, já pedindo caneta para assinar o que tivessem. Ele me olhou como se eu fosse uma coisa frágil, como se ele piscasse, eu quebrasse no meio. A gente vai conseguir, amor, ele falou. E eu assenti com a cabeça, porque a garganta travou. Eu vi a fé no olho dele, aquela certeza que ele tem desde sempre. E eu só pensei que eu não mereço. Não desse jeito. A assistente social apareceu como quem já conhece o caminho da dor. Fala baixo, firme, sem prometer nada. Na nossa situação, parentes de primeiro grau têm prioridade na avaliação, ela disse, e me deu um formulário. Eu balancei a cabeça outra vez. Claro, foi o que eu consegui. O claro saiu como se eu tivesse mordido o vidro. A caneta escorregava da minha mão. Eu li as linhas e não via nada. Só o nome do Davi no topo, a data de hoje e um espaço para assinatura que parecia uma cobrança. O médico, um de barba curta e olhos cansados, explicou com paciência. O Davi precisa de um doador compatível, ontem, ele disse. A função renal caiu de um jeito que a gente não esperava. Ele é jovem, isso joga a nosso favor, mas o tempo está correndo. Eu fiquei parada, ouvindo cada palavra como se fossem martelos. Ele perguntou se a gente tinha documentação, RG, CPF, essas coisas. O Paulo já ia tirando tudo do bolso como se fosse um truque, como se bolso de homem de verdade tivesse sempre o que precisa. Eu peguei minha bolsa com a mão tremendo, derrubei a carteira no chão. O barulho foi bobo, mas me deu vontade de sentar e chorar ali mesmo. A sala estava lotada de outras dores. Gente tossindo, uma mulher com a mão no olho, um senhor num banco encostado dormindo torto. E eu ali, sentada, com o joelho batendo um no outro, ouvindo o bip do meu menino. Tentei lembrar do tipo sanguíneo dele. Tentei lembrar da carteirinha da escola, do exame que eu fiz quando ele era pequeno. Tudo veio em pedaços. O rosto dele aos 5 anos, a camiseta azul do uniforme, a bicicleta que ficou pequena no primeiro mês, a queda, o dente que ele quebrou na calçada e disse, tô bem, mãe. E eu não tô bem. A enfermeira voltou com um copo de água. Tenta beber um pouco, ela falou, me olhando com uma piedade que eu não queria. Eu tomei 2 goles, nem senti o gosto. O Paulo ficou de pé do meu lado. Sabe quando a pessoa tá tão nervosa que não consegue sentar? Ele estava assim. Passou a mão na cabeça e encostou na parede. Ele vai sair dessa, repetiu, como se repetir criasse um caminho. De repente, vi minha sogra no corredor, pequena, já de joelhos, as mãos grudadas, rezando alto. Jesus, tem misericórdia do meu neto, ela falava, sem vergonha do choro, sem vergonha de ninguém. Eu quis ir lá, abraçar, mas eu fiquei presa naquela cadeira, porque eu sabia que, se eu descesse, eu não levantava mais. O Paulo abraçou a mãe por cima do ombro. Ela olhou para mim com aquele amor que mãe empresta para nora quando a nora vira filha. Eu desviei o olho. A vergonha é uma coisa que queima. Queimar por dentro é diferente.
A assistente social me chamou num canto, porque ela viu o meu jeito. Você precisa de alguém para ligar? Algum parente? Eu respondi rápido. Não. Não tinha quem carregar essa parte por mim. É minha. É minha desde o começo, mesmo que ninguém saiba. Eu fiquei com a caneta na mão e não assinava. O Paulo deu um passo, encostou de leve no meu ombro. Assina, amor. Ele falou baixinho. A gente resolve. Só assina. Eu assinei. Meu nome ficou torto. Foi a primeira vez naquela noite que eu quis falar e engoli. O médico pediu autorização para o Davi ser sedado mais um pouco. Falou em conforto, falou em poupar o corpo, falou em técnica. Eu só pensava em acalmar o coração dele. Eu cheguei perto do ouvido dele e falei: Mãe tá aqui, filho. Fica. Eu não sei se ele ouviu. A mão dele é grande. Cresceu e eu não vi direito. A unha dele tem a mesma meia-lua que a minha. Eu segurei, bem forte, e prometi coisas que eu não sabia se podia cumprir. Eu sempre prometo. Eu aprendi a prometer antes de pedir desculpa, porque desculpa dói. Veio outro papel. Declaração de parentesco. Eu li 2 vezes a primeira linha e nada do resto entrou. A assistente explicou que era só protocolo, que era para formalizar que eu e o Paulo somos os responsáveis. Eu assinei de novo. O Paulo assinou sem olhar, confiante do jeito que ele é. Eu senti o peso dessas assinaturas, como se cada traço puxasse um fio antigo, um fio que eu venho enrolando em volta do corpo há muito tempo. Eu escuto gente dizer que hospital é tudo igual, mas não é. Existe uma luz que só tem em pronto-socorro de madrugada. Um branco meio amarelado, um barulho de balde arrastando no chão, uma televisão desligada no alto. Tem gente que trabalha, mesmo cansada. Tem gente que espera. Tem gente que reza. E tem gente que mente calada, como eu. Quando perguntaram o tipo sanguíneo de novo, eu fiquei em pé, fechei o zíper da blusa como se me cobrisse da pergunta. O meu é O positivo, eu falei. Falei seguro, porque isso eu sei. E do seu marido? O técnico perguntou. Eu congelei por 2 segundos a mais do que qualquer mulher casada congela. Acho que é A positivo, eu disse, escutando minha própria voz como se fosse de outra pessoa. O Paulo confirmou com a cabeça. Acho que sim, é isso mesmo, ele falou, tentando ser prático, tentando ser útil. Se precisar, eu faço o exame agora, tá tudo certo. E o técnico anotou. Anotou sem olhar no meu rosto. Eu sei que o que eu tô dizendo aqui, desse jeito, parece cortado. E é, porque eu tô tentando puxar as coisas por ordem, mas elas não vieram por ordem naquele momento. Veio tudo junto. Veio o frio, veio o barulho do monitor, veio a fé dos outros e veio aquilo que eu empurrei por 16 anos. Só que eu não tô pronta pra dizer. Ainda não. Agora eu preciso te contar o que eu fiz com as mãos, com a boca, com os pés, enquanto isso me apertava o peito. Eu fui no banheiro, lavei o rosto e pelo espelho eu quase não me reconheci. O coque torto, os olhos vermelhos, a linha fina de uma mulher que foi ficando de lado para todo mundo. Eu tive vontade de ligar para alguém, qualquer pessoa, para ouvir um "tá tudo bem", mas não tava. E eu não queria começar uma conversa que eu não sabia como terminar. Quando voltei, o Paulo estava com o médico, apontando alguma coisa num papel. Ele não tem alergia, né? Não, eu respondi de longe. Eu sabia disso. Eu sei dos remédios que ele já tomou. Sei do cheiro do shampoo que ele nunca gosta. Sei que ele tem medo de injeção e finge que não. Eu sei do meu filho. É a única coisa que eu sempre soube sem precisar pensar. Minha sogra se aproximou e me segurou pela mão. Deus é bom, minha filha. Ele tá aqui. Eu quis acreditar. Eu queria que a presença de Deus fosse um cobertor, um prato quente de comida, um vai dar certo com prazo. Eu fechei os olhos e disse amém, baixo, para respeitar a fé dela e talvez a pedacinho que sobrou da minha. O médico pediu pra gente aguardar na área da família. Um nome bonito para um corredor gelado com 3 poltronas. Sentei. O Paulo ficou em pé. Ele não consegue parar quieto em lugar de dor.
fica andando 3 passos e voltando. Às vezes bota a mão na cintura e respira fundo. Eu conheço o corpo dele. Eu sei quando ele pretende dizer algo e segura. Ali ele só disse: se precisar de mim eu dou os 2 rins, sem pensar. Eu olhei para ele e quase falei. Quase. Mas as palavras empurraram o ar e não saíram. Veio uma menina com um uniforme azul. Eu vou precisar coletar sangue dos 2, tá? É prioridade testar os parentes de 1º grau. O dos 2 bateu em mim como se fosse dos 2 que vocês são. Eu levantei. Claro. Virei pro lado e vesti a jaqueta direita, como se ficar apresentável resolvesse alguma coisa. Minha mão suava. Eu enxuguei na calça. A menina sorriu, um sorriso de quem sabe que tá entrando numa vida que não é dela, e pediu nossos documentos. Eu abri a carteira e vi as fotos. Tinha uma do Davi com 8 anos, no aniversário, comendo bolo com o dedo. Um dente de leite faltando, o cabelo bagunçado, o olho brilhando pro pai, pro Paulo. Eu senti uma fisgada no peito que quase me fez dizer: chega. Ali naquele corredor eu poderia ter dito: tinha gente suficiente por perto para me segurar em pé depois. Mas eu não disse. Eu guardei a foto, entreguei o RG, assinei de novo. Eu tô te dizendo isso porque isso me define mais do que eu queria, o tanto que eu adiei o que era inevitável. O barulho da maca voltou. 2 enfermeiras passaram com um senhor coberto até o queixo. Eu encarei o chão. Tive medo de olhar pro Davi. Quando eu olhava, a culpa parecia crescer, ganhar rosto também. Eu respirava curto. O Paulo tocou meu braço e falou: vai lá ver ele. Fala com ele te escuta. Eu fui. Encostei a testa na dele, bem leve, com medo de atrapalhar os fios. Tô aqui, meu amor. Eu usei esse meu amor poucas vezes. Eu economizo. Acho que quem ama de verdade tem medo das palavras grandes. Elas carregam promessa. E eu prometi demais. Quando voltei pro corredor, a assistente social sentou do meu lado. Olha, a gente vai precisar da autorização de vocês para acessar os cadastros. E eu sei que é muita coisa, mas talvez a família próxima também precise vir. Eu engoli. Família próxima. O que é família, né? No papel é simples. No peito é outro desenho. Posso ligar para minha mãe? Eu perguntei. Claro. E liga para quem você quiser. É a hora. Eu peguei o celular e fiquei olhando para o teclado. O número da minha mãe, o da minha irmã, os dos amigos da igreja. Eu não liguei para ninguém. Eu mandei um áudio para minha irmã. Estamos no São Lucas. Ô Davi, é urgente. Ora por nós. Ela visualizou. Escreveu: tô indo. E pronto. Ali, pela primeira vez, eu quis um abraço da minha irmã e ao mesmo tempo quis ela longe, porque eu ainda não sabia como olhar para quem me conhece e mentir com a cara inteira. A moça da coleta chamou. Mãe do Davi? Levantei, com as pernas pesadas. O Paulo veio junto, segurando os documentos. Entramos numa sala fria. Aquelas cadeiras azuis, plástico grosso, álcool no ar. A enfermeira abriu um kit de agulhas, colocou a borracha no meu braço, pediu para eu fechar a mão. Vai doer um pouquinho, tá? Doeu. Doeu mais do que devia, eu acho. Ou eu já estava muito fina por dentro. O sangue correu pela mangueirinha, vermelho escuro. Ela colou a etiqueta com meu nome, data, hora. O barulhinho do adesivo rasgando me deu nervoso. O Paulo sentou na cadeira do lado. Arregaçou a manga da camisa. Manda bala. Ele faz piada quando tá com medo. Eu sei. Eu sorri de canto. Sem vontade. A enfermeira perfurou. Ele nem se mexeu. Tem muito sangue aí, pode pegar. Ele disse. Bobo. Tentando arrancar um sorriso da gente. A moça sorriu.
Anotou e saiu com os 2 tubinhos para uma porta, com uma plaquinha laboratório. Ficamos os 2 ali, sentados, sem saber onde pôr as mãos. Eu apoiei as minhas no colo. Ele apoiou as dele nos joelhos, como quem vai levantar a qualquer momento. Ele é forte, né? Ele falou. É, eu respondi, pensando no Davi pequeno, levantando da queda sem escândalo. Pensando no Davi adolescente, batendo o portão com raiva depois de discutir comigo sobre chegar tarde. Pensando no Davi agora, sendo forte por obrigação. E eu não estava sendo forte. Eu estava sendo alguém tentando não desmoronar na frente de todo mundo. A porta do laboratório se fechou com um clique. A assistente social apareceu de novo, com uma pasta. Eu preciso só confirmar algumas coisas, tá? Vocês são casados no civil? Eu olhei para o Paulo. Ele olhou para mim. Respondeu, somos, rápido. Há quanto tempo? Eu falei, 16 anos. Saiu com uma certeza que me deu tontura. 16 anos é muito tempo para qualquer coisa. Para um amor, para uma mentira, para um silêncio. Eu senti o ar faltar por um segundo. A moça percebeu. Quer uma água? Eu neguei. Tô bem, eu disse. E era mentira. Um celular tocou. O meu. Era minha irmã. Eu atendi e não consegui falar. Só ouvi ela dizer que estava pegando um Uber, que chegava em 15 minutos. Eu disse ok e desliguei. O Paulo perguntou se era ela. Eu disse que sim. Ele balançou a cabeça. É bom ela ver. Eu queria dizer que não. Que quanto menos gente, melhor. Menos olhos para atravessar. Eu olhei para o relógio da parede. 3h44. O tempo andava sem mim. Eu pensei em ligar para o pastor. Pensei em pedir oração para o grupo do WhatsApp. Pensei em apagar meu histórico de buscas do celular. Porque mais cedo, no começo, eu tinha procurado insuficiência renal jovem o que fazer. E a tela me esfredou palavras que eu não quis ler. Eu pendurei o celular de novo na bolsa e fiquei olhando para o chão. Minha sogra voltou com um copo de café. Toma um gole, filha. Eu disse que não. Ela insistiu. Vai te dar força. Eu tomei um gole e quase queimei a língua. Foi bom. Doeu em outro lugar que não fosse o peito. Obrigada, eu falei. Ela sentou do meu lado, pegou minha mão de novo. Deus sabe de tudo, ela disse. Eu fechei os olhos. Tive vontade de perguntar, sabe mesmo? Mas eu calei. Eu não queria provocar Deus. Nem ela, nem eu. A mesma menina do uniforme azul, a da coleta, apareceu na porta do corredor. Mãe do Davi, pai do Davi, chamou nós 2. Ela tinha uma prancheta nas mãos, a cara séria. O barulho do monitor lá dentro mudou um ritmo, ou eu imaginei. O Paulo ajeitou a camisa. Eu me levantei devagar, como quem sabe que tem um degrau invisível à frente, e parei um segundo antes de dar o primeiro passo. Eu senti que daqui para frente não ia dar para voltar atrás em nada. Eu sabia que o que eu dissesse, o que eu confirmasse, ia entrar no papel, ia virar procedimento, ia virar caminho. Eu respirei e fui. A menina com a prancheta levou a gente para um cantinho, perto de uma porta que abre com cartão. Eu só preciso confirmar dados e avisar o fluxo, tá? Ela disse. Eu só balancei a cabeça. Ela falava olhando nos nossos olhos, treinada. Parentes de primeiro grau entram primeiro na bateria completa. Pai, mãe, irmãos. Se tiver alguém na família que já saiba o tipo sanguíneo, ajuda, mas a gente confere de qualquer forma. Eu senti as palavras batendo no meu rosto. Parentes de primeiro grau. Eu disse tá, como quem promete que vai pensar depois. O Paulo tentou ser útil. O meu pai é O negativo, eu acho. Não sei se isso ajuda. Posso ligar para ele. A moça sorriu de leve. Ajuda sim, mas por enquanto foco no de vocês 2. Eu reparei que minha mão estava segurando a bolsa com força, a alça marcando a pele. Soltei devagar. Respirei. Alguém passou com um carrinho de metal e o barulho da roda torta cortou o corredor. Eu me agarrei naquele som, qualquer coisa para não ouvir minha cabeça. A menina pediu pra gente esperar ali e saiu apressada. Ficamos nós 2 e um relógio que não fazia barulho e mesmo assim gritava. O Paulo encostou de novo na parede, o braço cruzado. Ele tem um jeito de ficar de guarda quando não pode fazer nada. Guarda de mim, do Davi, do que ele chama de nossa casa. Eu olhei para ele e sem querer vi o dia que a gente casou. O salão da igreja emprestado, bolo simples, eu com um vestido que minha tia ajustou no sábado anterior.
ele segurando minha mão tão firme que minha aliança fez casca. A gente prometendo tudo com uma coragem que hoje eu invejo. E eu lembrando do mês antes, quando a gente tinha terminado, quando eu achei que tinha acabado, quando eu... Não, eu não vou detalhar. Não agora. Foi um erro. Foi isso. Um erro que eu empurrei por baixo do tapete e fui vivendo em cima. Só que a casa pesa. Voltou a enfermeira da coleta com uma bandejinha. Mãe do Davi, preciso repetir uma amostra. A primeira veio hemolizada. Eu sorri sem nenhum dente. Tá bom. Sentei, estiquei o braço de novo, senti a borracha apertar. A agulha entrou. Eu virei o rosto pro outro lado. Tinha um pôster na parede falando de doação de órgãos. Um coração vermelho feito de mãozinhas. Aquelas imagens que tentam abraçar a gente. Eu prendi a respiração 3 segundos. Soltei devagar. A enfermeira disse, foi, e eu só assenti. Na porta, minha irmã apareceu, cabelo preso apressado, um moletom por cima de pijama. Como ele tá? Ela perguntou, já chegando com um abraço. Eu deixei, afundei um pouco no ombro dela. Tá sendo cuidado, eu falei, medindo palavra por palavra. Ela olhou pro Paulo com respeito e medo. Tô aqui pra tudo. Eu agradeci, sem olhar direito. Eu tava com medo de olhar pras pessoas que me conhecem e deixar escorrer o resto. A assistente social veio logo atrás, como quem já sabia que família ia chegando. Gente, eu vou explicar o passo a passo, tá? A equipe nefro tá completando os exames do Davi e enquanto isso a gente adianta os de vocês. Se a compatibilidade for viável, a gente aciona a equipe de captação. Se não for, ele entra na fila. E pela idade dele tem prioridade considerável. Mas o tempo, ela parou. Eu quis que ela não terminasse. Ela terminou. O tempo é curto. Cada sílaba dela foi um martelo. Eu senti uma pressão no peito. O Paulo segurou minha nuca com a mão, do jeitinho que ele faz quando eu entro em crise. Eu me soltei devagar, com cuidado, para não aceitar carinho que eu não estava merecendo naquele minuto. Ele entendeu? Não sei. Ele só recolheu a mão, silencioso. Minha sogra apareceu de novo, com um terço enrolado nos dedos. Já falei com o pastor Valmir, tá todo mundo orando, viu? Ela disse, como quem me entrega um cobertor. Eu agradeci. Obrigada, mãe. Ela sorriu de volta, aqueles olhos pequenos, cansados. Sangue de família chama a ajuda do céu, ela soltou, no automático. A palavra sangue ficou martelando na minha cabeça como um relógio que não fazia barulho. Eu virei de lado. Vou no banheiro rapidinho, eu disse, sem precisar ir. Eu só queria andar. Fui até o bebedouro, enchi um copo de água, não bebi. Olhei para o chão. Voltei. No caminho eu lembrei do dia que o Davi nasceu. A luz fria da maternidade, eu tremendo de medo, o barulho de metal batendo. O Paulo na porta, porque não deixaram entrar na sala, dizendo tô aqui, num tom que eu ouvi lá dentro. Quando colocaram o Davi no meu peito, ele chorou alto, de raiva de estar vivo, e eu ri, nervosa, de amor que chega sem pedir licença. O Paulo entrou depois, lavando as mãos como quem ia tocar um vaso antigo. Ele tocou o pé do Davi primeiro. Foi tão delicado que me deu vontade de chorar de novo. Eu segurei esse pedaço agora, no corredor, como quem segura uma lembrança para não se afogar. O médico voltou, dessa vez com o rosto mais sério. Ele carregava uma prancheta e uma caneta no bolso. Gente, só para alinhar, a gente vai rodar tipagem e alguns cruzamentos básicos. Dependendo disso, a gente acelera a avaliação clínica completa do potencial doador, ele falou, olhando para mim e para o Paulo. Se não tiver compatibilidade dentro da família imediata, a gente não desiste, mas a fila é um assunto que precisa ser conversado cedo. Eu perguntei, quanto tempo é cedo? Ele mordeu o lábio. Dias, ou menos. Eu senti meu estômago virar. Tá, foi tudo que saiu. Minha irmã perguntou se ela também podia fazer exame. A gente pode coletar e deixar registrado, mas primeiro grau vem antes. Anota o nome dela, por favor, o médico falou para a assistente. Minha irmã deu o RG com a mão tremendo. Eu vi. Ela sempre foi a forte da família. Ali ela não tava. Eu quis pegar o tremor dela e pôr no meu bolso. Não dava.
O Paulo, tentando preencher qualquer silêncio, começou a mandar mensagem no celular. "Tô avisando o pessoal do trabalho. Vou ficar aqui o tempo que precisar", ele disse. E também ligou para o síndico para pedir ajuda com a garagem, porque o carro ficou aberto, e mandou mensagem para o vizinho para ver o cachorro. Ele funciona assim, arrumando o mundo em volta quando o centro tá caindo. Eu só olhei. E doeu, porque eu conheço cada pedaço dessa bondade. A enfermeira que entrou no quarto do Davi saiu e falou com a gente no corredor. "Ele tá um pouco agitado, é normal. A gente ajustou a sedação. A pressão tá segurando. Se alguém quiser entrar um de cada vez, pode." Minha sogra se adiantou. "Vai você primeiro, mãe", eu falei. Ela entrou apressada. Eu fiquei parado na porta, com a mão no batente, respirando fundo. O Paulo veio pro meu lado. "Vai lá, amor." Eu fui. Lá dentro era outro clima. Mais máquina, mais barulho de ar entrando e saindo. O rosto dele estava mais branco do que eu lembrava. Eu cheguei perto. "Davi", eu chamei, baixinho. O olho dele não abriu. Eu passei a mão no cabelo, que agora ele usa mais comprido do jeito que eu não gosto, mas aceitei, porque é o jeito dele. O monitor cantava um bip teimoso. Eu encostei a boca no ouvido dele. "Eu tô aqui, filho. Fica. Por favor." A enfermeira ajeitou uma fita. Eu fiquei mais um minuto. Saí sem querer sair. Do lado de fora, minha irmã estava chorando baixo, tentando esconder. Eu sentei do lado. Ela encostou a cabeça no meu ombro. "Você tá bem?" Ela perguntou. Eu ri, sem humor. "Tô." Ela olhou pra minha cara. Não mente pra mim. Eu viro o rosto. Eu não consigo falar agora. A assistência social viu. Não veio. Foi humano da parte dela. Minha sogra saiu do quarto com os olhos vermelhos e aquela paz que só ela inventa. "Ele tá com a mão quente", ela disse, como se fosse um sinal. Eu segurei essa frase como quem segura um corrimão. A gente se pendura em qualquer madeira quando a escada é grande demais. O Paulo sentou ao meu lado e encostou o braço no meu. "Você lembra quando ele tinha 3 anos e a gente levou ele no parque? Ele tinha medo do brinquedo alto, mas queria. E aí ele subiu tremendo e no final riu tanto que eu chorei de rir também." Eu lembrei. Lembrei também de quem tinha levado ele para comprar o boné naquele dia. Eu desviei a memória, rápido. Lembro. O Paulo sorriu para dentro. Ele sempre vence o medo. Ele vai vencer mais esse. Eu fiquei muda, porque nem todo medo depende só dele. De vez em quando alguém passava e pedia licença. Era gente trabalhando. Gente fazendo a parte que sabe. Eu sentia uma inveja enorme de quem tem função clara. Aperta esse botão, pega esse tubo, assina essa folha. O meu trabalho ali era esperar. E não perder o ar. E segurar uma bomba dentro da boca, sem deixar explodir antes da hora. A menina da coleta voltou mais uma vez, dessa vez com 2 etiquetas e uma cara de cansaço. "Desculpa insistir nisso, mas vocês lembram mesmo o tipo sanguíneo de vocês? É porque às vezes vem diferente do que a gente acha, tá? E é normal." Eu respondi rápido. "O positivo." O Paulo falou. "A positivo." Ela anotou. "Beleza, a gente confere." Eu pensei, tomara que confere e dê certo. Tomara que tudo fique quieto. Tomara. Eu me peguei pedindo um milagre que não precisava de nada além de coincidência. Minha irmã saiu para buscar um café para todo mundo. Eu fiquei olhando para o fundo do corredor e me veio um pedaço de memória daquela época do mês antes. Eu tinha voltado para a casa da minha mãe, as caixas empilhadas, eu com raiva de tudo, achando que eu tinha 20 anos e o mundo devia me entender. A gente brigou feio, eu e o Paulo, por uma bobagem que virou assunto de vida. Eu estava sozinha. Eu queria sentir que existia. Aí apareceu o Leandro, um sorriso fácil, uma conversa que me fazia esquecer. E eu deixei. Eu sabia que não era certo, mas eu estava com uma fome que não era de comida. Eu não vou entrar nos detalhes. Não precisa. Eu só preciso dizer que eu nunca fui a mesma depois. Nem a cor das coisas foi. E quando Paulo voltou, pedindo pra gente tentar de novo, eu agarrei. Eu agarrei como quem acha uma boia no meio do mar. E pronto. Depois, a vida andou. A gente comprou um fogão, pintou a parede da sala de bege, colocou uma rede na varanda. Eu fui colocando uma coisa em cima da outra, até não ver mais o que tinha ficado lá atrás. A assistente social voltou com um papel novo.
Gente, preciso da assinatura de vocês autorizando o contato com o banco de dados de doadores. É procedimento padrão. E queria avisar que, se algum de vocês for compatível, a gente vai precisar de uma avaliação clínica detalhada, com histórico de doenças, hábitos, acompanhamento psicológico. É muita coisa, mas a equipe ajuda. O Paulo falou qualquer coisa, daquele jeito dele de homem que decide. Eu assinei de novo. Dessa vez a caneta falhou no meio do meu nome. Eu sacudi e terminei. Fiquei olhando para o traço tremido, como se ele me delatasse. O tempo foi fazendo aquele barulho de ar-condicionado. Minha irmã voltou com café e bolacha. Eu peguei uma bolacha e nem senti o gosto. A minha boca estava seca, mas o estômago recusava. O pastor ligou no telefone da minha sogra. Ela colocou no viva voz e todo mundo baixou a cabeça. Ele falou bonito, cheio de palavra boa. Eu tentei pegar uma para mim. Peguei força, coloquei no bolso, guardei. A gente sempre acha que a gente vai usar depois. De vez em quando, o celular do Paulo vibrava com mensagens de gente perguntando. Ele respondia a todos, paciente. Tá estável, estamos aguardando. Eu ouvi estável e quis ter essa palavra grudada na minha testa. Eu também ouvi ele digitar meu filho e meu peito apertou. Não por ele chamar de filho, isso ele é, em tudo que importa. Apertou porque ter filho é dizer a verdade para sempre, e eu não fiz isso. Eu fiquei pensando no dia que o Davi disse pai para ele, com 2 anos, apontando para o portão quando Paulo chegava do trabalho. Aquela alegria sem medida. Eu estava na cozinha, chorei na pia para ninguém ver. Eu fiquei com a mão no pano por uns minutos porque era muita coisa boa e um medo junto. A mesma enfermeira de antes apareceu mais uma vez. A equipe pediu para vocês 2 aguardarem em uma sala ali do lado, tá? É rápido, é só para alinhar umas coisas. O jeito que ela falou tinha qualquer coisa de cuidado e urgência. O Paulo juntou os documentos, passou a mão no meu ombro, pediu licença para minha sogra e para minha irmã. Eu levantei com as pernas duras. A assistente social se aproximou, como se fosse junto. Eu acompanho vocês. A sala era pequena, branca demais, ar gelado demais. Tinha 2 cadeiras de plástico azul e uma mesinha com uma caixa de lenço em cima. Eu reparei na caixa, como quem se prepara para chorar. Eu sentei onde dava. O Paulo sentou do meu lado. A assistente ficou de pé, atrás. Eu encostei os dedos um no outro, como quem reza sem rezar. A porta ficou encostada, sem fechar de todo. Lá fora, o hospital seguia no barulho dele. Aqui dentro tinha um silêncio que eu conheço. O silêncio que vem antes de notícia. O médico entrou primeiro, como técnico atrás, segurando um papel. O técnico não olhou muito no meu olho. Ele tinha aquela cara de quem trabalha com número todo dia e aprendeu a ser gentil sem prometer. O médico puxou a cadeira e sentou de frente pra gente. Eu ouvi o meu próprio coração, alto. Ou então era o ar-condicionado. Ele começou dando um suspiro pequeno. Gente... Eu olhei pro Paulo sem querer. Ele não olhou pra mim. Ele estava preso no papel que o técnico segurava. A assistente social encostou um pouquinho a mão no meu ombro, leve, como quem diz, respira. Eu reparei que os meus dedos estavam frios. Eu esfreguei um no outro. O médico abriu a boca de novo e parou, procurando uma forma. Eu sabia que tinha um jeito e tinha outro, e que os 2 iam doer. O técnico ajeitou a prancheta, docou no papel com a unha, como quem organiza um pensamento que já está pronto. Eu senti a garganta fechar. Eu podia falar agora, antes de qualquer coisa, e assumir. Eu podia também ficar quieta e esperar. Eu escolhi esperar. Por 1 segundo. Só mais 1 segundo. Porque eu ainda estava pedindo um acaso, um milagre mudo. Qualquer coisa que deixasse tudo como estava, mesmo que torto. O médico juntou as mãos, apoiou no joelho e disse meu nome. Eu respondi, tô aqui, sem voz. Ele começou a explicar o procedimento, como se precisasse de um começo antes de chegar no ponto. Eu ouvi tipagem, compatibilidade, dados,
Eu ouvi o meu nome e o do Paulo uma vez, 2 vezes. Eu ouvi família nuclear. A cabeça zunia. Eu tentei olhar para ele, segurar o olhar. Não consegui. Meu olho escorregava para o chão. O Paulo respirou fundo, bem fundo, como quem mergulha. Eu ouvi o som do papel sendo virado. O técnico pigarreou. Eu senti que a sala era pequena demais para aquela quantidade de ar. Eu pensei no Davi, na cama, bipando, respirando por tubos, esperando a gente aqui. Eu pensei na minha sogra de joelhos, na minha irmã com o café que esfria, no pastor no viva voz, e em mim, com a boca cheia de vidro. O médico inclinou o corpo um pouco para frente, como quem se aproxima de um abismo com cuidado. E aí ele abriu a boca para dizer. Eu fechei os olhos por um segundo, respirei e fiquei ali, no quase. No segundo antes da palavra. No lugar onde a gente ainda pode fingir que dá tempo de voltar. Ele falou baixo. A tipagem saiu. O técnico encostou o papel na mesa. A gente repetiu 2 vezes para não ter dúvida. O médico respirou. O Davi é AB negativo. Ele olhou para mim, olhou para o Paulo. Com os tipos de vocês, isso não fecha. Pelo ABO, o Sr. Paulo não pode ser o pai biológico. A palavra biológico bateu e voltou. Eu ouvi o ar-condicionado, ouvi meu pulso. O Paulo demorou um segundo para entender. Ele piscou devagar, como se tivesse areia no olho. Como assim não pode? Ele perguntou, mas já sem força. O médico foi firme e gentil. Isso não é julgamento. É dado. E a gente precisa desse dado para decidir a rota mais rápida para o Davi. Eu senti meu corpo indo embora da cadeira. A assistente social puxou a caixa de lenço para mais perto. Eu não peguei. Minha mão segurou a outra e a unha entrou na pele. O técnico completou, quase pedindo licença. Eu mesmo conferi. A amostra da mãe também foi repetida. Não é erro de laboratório. O Paulo encostou as 2 mãos na boca, esfregou o rosto, desceu devagar. Ele virou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto. Não era raiva ainda. Era um susto que vira pedra. Fala alguma coisa, ele disse baixinho. Eu abri a boca e não saiu som. Eu tentei de novo. Não é hora disso. Eu falei isso ou feio, torto, como se eu estivesse tentando fugir dentro de uma sala pequena. O silêncio ficou pior depois que eu disse. O médico deu um passo para trás, como quem dá espaço. A assistente social falou baixinho. Eu sei que é muita coisa. A prioridade é o Davi. Para isso, a gente vai precisar entender se existe possibilidade de doador na família do pai biológico. O Paulo respirou fundo. Fechou os olhos um segundo. Quando ele abriu, ele estava molhado. É meu? Ele perguntou. Saiu quase sem voz, quase um sopro. Eu tremi inteiro. Eu olhei para ele e a resposta veio do jeito mais simples e mais cruel. Não. Eu engoli. É do Leandro. A sala pareceu mudar de tamanho. O nome ficou solto no ar, como um copo que cai e não chega no chão. O Paulo deu um riso curto, sem humor. Leandro. Ele repetiu, testando a palavra na boca. Ele encostou as costas na cadeira e olhou para o teto, para não olhar para mim. A assistente social botou a mão no peito, discretinha. O médico assentiu, como quem encaixa uma peça num quebra-cabeça que ele não queria montar. Você tem contato dele? Ele perguntou, direto, sem rodeio, porque o relógio mandava mais do que o nosso drama ali. Eu demorei. Tenho. Acho que tenho. Minha voz era um fio. Eu peguei o celular sem olhar, quase derrubei. A tela não reconheceu meu dedo de tanto suor. Segurei de novo. O Paulo virou o rosto para a parede, passou a mão no cabelo. Eu vi ele engolindo uma coisa que não desce. Eu vi o que eu fiz com a nossa casa. Eu vi e não consegui falar nada para diminuir, porque não tinha nada para diminuir. O médico falou de tempo, de protocolo, de avaliação. Eu acenei com a cabeça sem ouvir direito.
A única coisa que eu ouvia era a respiração do Paulo ficando pesada e meu nome dentro da minha cabeça, como se alguém me chamasse para eu me levantar e não cair ali mesmo. A assistente social puxou uma cadeira para ela e sentou, como quem diz, eu fico. Eu apertei o celular na mão e vi a luz da tela apagar de novo, como se ele também não quisesse ficar acordado nessa conversa. A porta ficou meio aberta e a voz da minha irmã apareceu do corredor sem entrar. Tá tudo bem? Ninguém respondeu. O médico virou para ela, fez um gesto com a mão, pedindo 1 minuto. Eu queria que ele pedisse uma semana. Eu queria que ele pedisse uma vida. Eu voltei o olho pro celular, abri o WhatsApp, digitei L devagar. Não apareceu nada. Fui nos contatos, não tinha. Fui no Facebook, que eu nem abro mais. A foto de perfil era antiga, de quando Davi tinha 5 anos, e eu ainda achava que dava para atropelar o passado com festa de aniversário e bolo de chocolate. Eu parei no meio e olhei pro médico. Eu posso tentar com a minha irmã. Ela conhece alguém que conhece ele. O Paulo deu um golpe de ar, como quando a gente sai da piscina. Você conviveu com isso todo esse tempo? Ele não esperou minha resposta. Ele balançou a cabeça como quem diz para ele mesmo que ouviu. Eu tentei tocar o braço dele. Ele tirou, de leve, não grosso. Foi pior assim, sem barulho. Eu recuei. Eu fiquei menor na cadeira. Eu só queria que o Davi respirasse e que a gente tivesse mais 5 minutos para aprender a ficar de pé de novo. A assistente social abriu uma pasta. A gente precisa de nome completo, idade aproximada, qualquer dado que ajude. E da sua autorização para entrar em contato, caso você prefira que a gente faça a primeira ponte. Eu respirei. Leandro Bueno. A palavra saiu baixa. Eu emendei. 38, 39. Mora pro lado do Parque do Carmo, eu acho. Tinha uma oficina de moto no Itaquera, não sei se ainda tem. Eu olhei pro Paulo no meio da frase. Ele estava em outro lugar, longe de mim. O técnico, quieto o tempo todo, anotou. O médico se levantou. Eu vou voltar pro Davi. Qualquer decisão que a gente tomar aqui, a equipe já tá pronta para avançar. Se precisarem, eu volto. Ele tocou de leve no ombro do Paulo. O Paulo não mexeu. Eu agradeci num fio. Ele saiu. Ficamos eu, Paulo e a assistente social naquela sala que parecia cada vez menor. Se você tá me ouvindo, se chegou até aqui comigo, me diz seu nome e sua cidade, por favor. Só pra eu lembrar que tem gente do outro lado, que eu não tô falando sozinha num corredor frio. Me fala baixo, como a gente fala numa sala de hospital. Eu juro que eu escuto. A assistente social me ofereceu água. Eu não quis. Eu vou ligar, eu disse. E a frase me deu tontura. O Paulo mexeu a boca, sem som. Depois falou seco. Você vai ter que explicar para ele também. Eu assenti. Não sei se ele viu. A minha mão tremia no teclado. Eu não lembrava se o sobrenome era Bueno mesmo. Eu abri o Instagram antigo. Tinha foto dele com uma moto vermelha. Eu cliquei. Tinha um número na bio, de atendimento da oficina. Eu salvei. Respirei. O número ficou grande demais na tela. Minha irmã não aguentou e entrou com os copos de café. Quando ela viu a cara da gente, entendeu sem entender. Deixou os copos na mesa, pegou um lenço e me empurrou. Insistiu. Eu peguei finalmente. Aconteceu? Ela perguntou, sem dizer o quê. Eu balancei a cabeça. Ela olhou pro Paulo, que não olhou de volta. A gente foca no Davi, tá? Ela disse, firme, quase uma ordem. A assistente social concordou. É isso. Tudo que for conversa, a gente continua depois. Agora é a providência. Quem faz a ligação? Você quer que eu faça? Eu neguei. Eu precisava ser eu. Se fosse outra pessoa, eu ia parecer ainda mais covarde do que já sou. Minha sogra apareceu na porta, como se o corredor tivesse empurrado ela pra dentro. Ela viu a minha cara e levou a mão ao peito. Que foi? O que aconteceu? A assistente social levantou e ocupou um pedaço da porta. Gentil, pra gente respirar. Dona Lourdes, a gente já volta com a senhora, tá? É uma conversa técnica. A senhora pode esperar ali 1 minutinho. Minha sogra olhou por cima, tentando me alcançar. Eu não consegui sustentar. Eu baixei o olho. Ela entendeu que era grande. Ela recuou devagar, como quem sai do quarto de alguém dormindo. O Paulo finalmente falou meu nome. Só meu nome. Como se testasse se eu ainda era a mesma pessoa quando responde. Eu respondi com os olhos. Ele respirou. Quebrou a voz.
Quanto tempo? Eu fechei a mão no celular. Desde o começo. Eu disse. Foi a primeira verdade inteira que eu falei pra ele naquele assunto. Ele deu uma risada pequena de incredulidade. Encostou os cotovelos no joelho. Enterrou o rosto na mão. Não gritou. Não xingou. O barulho que ele fez doeu mais do que se ele tivesse batido a porta. A assistente social tocou no meu braço. Eu vou precisar que você assine um termo para autorização de contato com um possível doador. É rápido. Eu peguei a caneta. Assinei como quem escreve um bilhete para o passado. O traço saiu torto. Eu devolvi a caneta e voltei para o celular. A tela escureceu de novo. Eu encostei o dedo e ela acendeu. O número do Leandro ficou me encarando frio. O barulho do corredor entrou pela fresta da porta. Um carrinho de metal passou de novo. O mesmo barulho de roda torta cortou o ar. Eu me agarrei nisso por 2 segundos, para não desmaiar. A minha irmã sentou do meu lado e segurou meu cotovelo. Tamo junto, tá? Ela falou. Eu avisei com a cabeça. A minha boca não obedecia mais. O Paulo levantou devagar. A cadeira fez um som no piso. Ele ficou de pé, uma mão no bolso, outra no rosto, esfregando o olho. Eu preciso... 1 minuto, ele disse, e foi até a porta. Ele parou com a mão na maçaneta. Não abriu. Ficou congelado, como se a decisão de sair fosse uma coisa que ele não sabia mais fazer. Ele voltou 2 passos, encostou na parede. Ele estava branco. Eu quis encostar nele e não encostei. Eu fiquei com a mão no ar, sem destino. A assistente social olhou para mim, séria. Eu sei que você tá no meio de um furacão, mas cada minuto conta. Se esse Leandro tiver qualquer chance de ser compatível, a gente precisa botar a roda para girar agora. Eu disse eu sei, e foi quase um choro. Eu coloquei o dedo no botão verde. Ele tremeu. A minha cabeça tava um grito que não saía. Eu olhei pro Paulo. Ele não olhou para mim. Eu ouvi um bip do lado de fora, mais alto, como se o monitor do Davi tivesse lembrado a gente de que era ele. Era ele ali. Eu fechei os olhos 1 segundo, como antes. Eu abri e fiquei com o número na frente. O nome dele, Leandro. De novo. Eu senti um gosto de ferro na boca. Eu respirei. A minha irmã apertou meu braço. A assistente social respirou junto. O Paulo apertou a própria mão até os dedos ficarem brancos. Eu encostei o polegar na tela para iniciar a ligação. E antes do toque, o Paulo falou, finalmente, um não, que não era pro telefone, não era pra mim, era pro mundo inteiro. Eu parei no meio do gesto. O ar ficou preso no meu peito. A sala ficou menor. O número tava ali, me encarando, esperando a minha coragem. E a minha vergonha sentada do meu lado, feita de gente, olhando para um ponto que não era eu. Eu fiquei com o dedo no ar, sem chão, com tudo desarrumado dentro de mim. E o som do hospital comendo por fora, como se a vida da gente fosse uma porta aberta, que ninguém sabe se fecha. Eu olhei pro não do Paulo, como se fosse uma porta trancada. Eu respondi baixo, quase pedindo licença para existir. É pro Davi. Ele fechou os olhos, balançou a cabeça. Eu apertei o verde. O toque veio alto demais. 1, 2, 3. No quarto toque, atendeu com voz de sono. Alô? Eu respirei num lugar que doía. É a mãe do Davi. Silêncio. Quem? Eu engoli. A mãe do Davi. Ele tá no São Lucas. Ele precisa de um doador agora. A respiração dele mudou. Como assim? Eu falei direto, sem enfeite. Ele é seu filho. Mais um silêncio. Pesado. Uma voz de mulher ao fundo. Quem é? O Leandro tampar o microfone não adiantou. Ele voltou pra mim. Você tem certeza do que tá falando? Eu fechei os olhos. Tenho. Eu devia ter falado antes. Não falei. Agora ele vai morrer se você não vier. Ele demorou 3 segundos que pareceram um quarteirão. Onde vocês estão? Eu engoli de novo. São Lucas. Pronto-socorro. Ele falou baixo, decidido. Eu tô indo. Do outro lado, a mulher dele. Você tá louco? O barulho de coisas sendo empurradas. Ele repetiu, mais seco. Tô indo. Desligou. Eu fiquei com o telefone colado na orelha, mesmo com a chamada fora. O Paulo andou 2 passos e voltou pro mesmo lugar, como se o chão tivesse elástico. Ele abriu a boca, e aí sim veio o barulho. Não foi grito. Foi aquele tom que a gente usa quando segura o choro até o último fio. Você mentiu pra mim dentro da minha casa. Todo dia. Todo dia. A assistente social levantou a mão pedindo calma. Eu tentei chegar perto. O Paulo recuou. Não encosta em mim agora.
Eu parei, as mãos vazias. Eu merecia cada palavra dele, mas não tinha tempo de merecer em paz. Eu olhei para a porta. Do corredor vinha um mãezinha, manso, fraco, que era do meu filho e me arrancou da cadeira no mesmo segundo. Eu saí primeiro, tropeçando no tapete torto. A técnica de enfermagem reconheceu minha cara e abriu caminho. Ele tá chamando. Cheguei na maca. O rosto do Davi estava pálido, a boca seca, o olhar meio perdido, mas ali. Mãe? O que tá acontecendo? Eu senti a garganta fechar. Eu respirei, firme, como dá pra ser firme com a alma pelo avesso. Eu errei, filho. Eu tô resolvendo. Agora eu tô resolvendo. Ele tentou virar a cabeça pra ver o pai. Cadê o pai? O Paulo ficou na porta, duro. Eu segurei a mão do Davi. A gente tá aqui. Ele fechou os olhos de dor, fez um som baixo. Tá doendo. A enfermeira mexeu no soro, regulou alguma coisa. A médica, a mesma de antes, apareceu por trás de mim. Preciso que ele fique quietinho. A gente vai agilizar uns exames e preparar a sala se der tudo certo com o doador. Eu assenti sem entender metade. A médica me olhou com uma compaixão que eu não merecia e que foi tudo que eu aguentava. Vai dar, tá? Ela disse isso e saiu andando rápido, como quem fala e já vai fazer. O Paulo encostou na parede, perto da cabeça do Davi. Ele abaixou o tom, falou pro menino, não pra mim. Eu tô aqui, filho. Fica tranquilo. Davi umedeceu o lábio com a língua e perguntou baixinho, com medo. Eu vou morrer. Eu senti as pernas falharem. Não, você vai ficar bem. A gente tá cuidando, tá? A gente tá correndo. Ele piscou, cansado. Mãe, eu te amo. A frase veio torta, meio arranhada. Eu desmontei por dentro, mas só deixei sair um, eu também, pra não virar um poço ali. Eu beijei a testa dele, levantei de volta, respirei fundo e olhei pra assistente social. Ele tá vindo. Ela entendeu na hora, Kim. Tá bom, vamos organizar. Minha irmã encostou do lado e entregou um copo d'água que eu não consegui beber. A sogra ficou num banco do corredor, rosário na mão, a boca mexendo sem som. O Paulo não olhava para mim. O relógio no alto da parede parecia bater dentro da minha cara. A assistente social preencheu um formulário com meu nome, o do Davi, um espaço pro Leandro. Quer que eu faça a primeira abordagem quando ele chegar? Eu neguei. Eu faço. Era o mínimo. Era o que me restava. A cena virou uma coreografia que eu não ensaiei e mesmo assim eu estava no centro. A enfermeira passou, pegou mais frascos, o carrinho bateu na quina. A porta do laboratório abriu e fechou. Eu senti cheiro de cloro e um pouco de café frio. O Paulo encostou as mãos no bolso e encolheu os ombros, como quem tenta caber dentro do próprio corpo. Toda hora meu olho ia nele e toda hora ele me negava. A assistente social sentou do meu lado, firme. Se ele chegar e topar, a gente precisa de assinatura, consentimento, os exames rápidos. Você segura? Eu segurei a caneta antes de ela existir. Quando o elevador abriu, eu soube que era ele. Não foi pelo rosto, foi pelo jeito de procurar um rosto. Ele saiu rápido, cabelo bagunçado, moletom por cima de uma camiseta velha. Olhou para um lado, para o outro, quando viu o Davi, parou. Ficou um segundo com a boca aberta. Eu fui até ele, cada passo pesando. Obrigada por vir. Ele não respondeu de cara. O olho dele estava grudado na maca. É ele, né? Eu assenti. Ele engoliu um seco. A esposa dele veio logo atrás, com a bolsa atravessada no corpo, o queixo tenso. Ela me olhou como se eu tivesse jogado uma bomba dentro da cozinha dela. E eu joguei. O Leandro tentou tocar no meu braço, parou no meio, abaixou a mão. O Paulo apareceu do meu lado, reto, como uma sombra que finalmente escolheu aparecer. O olhar do Leandro e do Paulo se esbarraram e ficaram ali, 2 segundos longos demais. A assistente social entrou no meio, direto ao ponto. O senhor é o Leandro? Ele assentiu sem tirar o olho do Davi. Eu preciso da sua identidade e da sua autorização para a gente iniciar a avaliação. É um processo urgente. Pode ser? Ele só falou uma palavra. Pode. A esposa dele não. Ela puxou o braço dele de leve. Leandro? Ele a olhou. Não como quem pede desculpa, mas como quem pede empréstimo.
Eu preciso. Ela ficou com os olhos cheios, mas não gritou. Ela ajeitou a alça da bolsa e disse baixinho para ele: Eu vou ficar. Ele assentiu. A assistente social pegou o documento, anotou, chamou alguém do laboratório no rádio. Eu fiquei olhando para o chão por um segundo e me odiei com uma paz estranha. A coisa tinha um movimento maior do que eu. Levaram o Leandro para a coleta. O Paulo continuou ao lado do Davi, sem sair do lugar. A esposa do Leandro encostou na parede, perto da minha sogra. As duas ficaram lado a lado, sem se olhar. Minha irmã sentou no braço da cadeira e me passou a mão nas costas, de cima para baixo, como quando eu era pequena e vomitava na madrugada. Eu respirei. O tempo virou um elástico. Toda hora eu olhava para a porta, esperando o técnico com um pedaço de papel que podia ser a vida do meu filho e a sentença da minha família. No meio dessa espera, o Paulo falou sem me olhar. Se nada disso tivesse acontecido, você ia falar? O ar ficou pesado. Eu não inventei resposta. Eu não sei. Ele balançou a cabeça devagar, aceitando e rejeitando ao mesmo tempo. Tá. Ele voltou para o silêncio dele. E foi pior que qualquer briga. O técnico apareceu primeiro, pedindo mais uma assinatura. A seringa vazia passou na minha frente. Depois o médico veio com pressa contida. A gente vai rodar os exames de compatibilidade agora. Precisamos que todo mundo fique por perto. Eu perguntei uma coisa boba. Uma coisa de quem quer empurrar o abismo 1 metro pra frente. Demora? Ele passou a mão na testa. A gente vai correr. Eu segurei esse correr como se fosse um trinco. Os minutos andaram de um jeito esquisito. Eu ouvi cada passo, cada roda de maca, cada clique de caneta. O Davi chamou o pai de novo, fraco, meio perdido. Pai. O Paulo encostou na borda da maca, pegou a mão do menino. Tô aqui, filho. Perto, a esposa do Leandro olhava para mim como se quisesse que eu sumisse. Ela chegou perto o suficiente para eu ouvir, sem ninguém mais ouvir. Você devia ter falado. Eu encarei, sem defesa. Eu sei. Ela respirou pelo nariz, molhou os olhos de novo. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu não falei para ela que eu também não sabia o que fazer com nada. Só disse baixo. Obrigada por ter vindo junto. Ela não respondeu. Virou o rosto. Quando o técnico voltou, o corredor fez silêncio, como quando o padre levanta a hóstia. Ele segurava uma prancheta. Me chamou com a cabeça. Eu olhei para o Paulo, para o Davi, para a assistente social. Todo mundo levantou um pouco, mesmo quem estava sentado. Ele falou baixo, mas todo mundo ouviu. Deu compatível. O médico apareceu quase junto, como se tivesse brotado. A gente vai protocolar agora. Precisamos de consentimento de vocês, dos dois. Ele apontou para o Leandro, que já estava voltando do laboratório com um curativo fresco no braço. E para mim. Eu assenti rápido demais. Onde eu assino? A assistente social posicionou os papéis na prancheta. Leitura rápida, termos que eu não entrim. Autoriza avaliação, autoriza procedimento, declara ciência. Assinei com a mão suada. O médico conferiu, pegou de novo. Leandro assinou com uma letra que eu não lembrava. A esposa dele segurou a alça da bolsa com força, tanto que os dedos ficaram brancos. O Paulo ficou de pé olhando tudo, calado. A mandíbula travada. A equipe começou a se mexer como um time chamado do banco. 2 residentes chegaram com jalecos ainda com vinco. Uma enfermeira explicou para o Leandro o que iam fazer agora. Avaliação clínica, exames de imagem, essas coisas. Perguntou de alergias, de remédio. Ele respondia claro, quase automático. Eu só conseguia olhar para o Davi e para o Paulo, indo e voltando igual guarda de portão. O médico me chamou de canto. Qualquer coisa que você precise me dizer agora. Eu neguei com a cabeça. Só cuida dele, por favor. Ele confirmou com um si, quase espanhol, e saiu. Foi nesse meio que o Paulo quebrou na minha frente, do jeito mais sem barulho do mundo. Ele encostou a testa no vidro da janela, baixou os ombros, ficou uns 3 segundos respirando como quem apaga incêndio sozinho. Aí veio de repente o contrário do silêncio. Ele virou para mim e o que saiu não foi palavrão. Foi uma sequência de perguntas atiradas, sem intervalo. Por quê? Por que eu? Por que ele? Por que desse jeito? Por que agora? Por que você não confiou em mim? Você achou que eu ia fazer o quê? Você achou que eu era o quê?
Eu abri a boca, fechei, abri de novo. Eu não tinha como responder tudo. Eu só consegui um. Eu tava com medo. Ele riu curto, seco. Medo de quê? De perder o quê? Eu olhei pro Dovi. Ele acompanhava com o olho, sem entender as palavras. Eu abaixei a voz. De perder vocês. O Paulo abriu os braços, apontando pro corredor, pro hospital, pro mundo. Olha ao redor. Parabéns. Um enfermeiro pediu calma com a mão, quase pedindo silêncio na sala de aula. Eu respirei. O Paulo respirou. A assistente social se aproximou baixinho. Se vocês precisarem, a gente tem alguém da psicologia. O Paulo levantou a mão, agradecendo com um gesto que na verdade dizia: não agora. Ele voltou pro lugar dele, perto do Davi. E o silêncio voltou, como água fria. Eu fiquei com a cabeça baixa olhando pro papel que eu tinha acabado de assinar, como se meu nome tivesse virado outra pessoa. Veio mais papel. Consentimento específico, risco, termo de ciência. Veio uma pergunta que eu não esperava, de fora do script. O Paulo apontou com o queixo pro formulário do Davi, onde estava o nome inteiro dele. Isso vai mudar? Eu demorei para entender. O quê? O sobrenome. Ele não piscou. Eu demorei mais um segundo. Não. Nisso eu não mexo. Ele segurou o olhar em mim, firme, sem piscar, até doer. E respondeu baixo, sem pressa, sem raiva, do jeito que machuca mais. Mas tudo o resto mudou. A partir dali, ninguém respirou do mesmo jeito. A médica voltou com o avental, a equipe abriu espaço, a maca do Davi começou a se mover devagar e o corredor inteiro pareceu aprender outra língua em 2 segundos. E eu só consegui ouvir aquela frase parando no meio do meu peito, pesada e final, como uma porta que fecha e não abre mais. Quando empurraram a maca, eu fiquei parada, com a mão levantada no ar, sem saber onde pôr. O corredor engoliu Davi, depois engoliu Leandro, cada um por uma porta. O barulho ficou de teto, de rodinha, de rádio chiando. Eu sentei na cadeira de plástico e só então percebi que eu estava descalça dentro do tênis, sem meia, o calcanhar queimando. A assistente social falou comigo alguma coisa sobre aguardar, sobre alguém vir atualizar, e eu só fiz que sim. O Paulo pegou a mochila do Davi, abriu, tirou a blusa de moletom e dobrou do jeito certo, como ele sempre fez com tudo que era do nosso filho. Colocou em cima da cadeira, alinhada. Não encostou em mim. Minha sogra rezava baixinho, as contas do terço correndo nos dedos, uma prece sem fim. A esposa do Leandro sentou de lado, com a bolsa no colo, as mãos agarradas numa alça como se segurasse no corrimão de um ônibus em curva. Eu queria falar com ela e não conseguia. Não era hora de pedir nada. A noite foi descendo por dentro do hospital de um jeito que a gente sente no ar. O bebedouro fazia um barulho de motor velho. O relógio digitava o tempo na parede. Uma moça com cobertores veio e me deu um. Eu aceitei e botei no colo do Paulo, porque o frio sempre pega ele na lombar. Ele nem me olhou. Depois de um tempo que eu não sei medir, ele levantou. Vou em casa pegar roupa. Eu fiquei com vontade de perguntar se ele voltava. Eu quase perguntei. Eu não quis ouvir a resposta. Ele saiu sem fazer barulho. A cadeira dele ficou vazia e a blusa do Davi em cima, dobrada, como se guardasse o lugar de alguém. Eu juntei a blusa no colo e fiquei com o rosto nela, sentindo o cheiro de sabonete e escola. Foi a única coisa que me manteve de pé por uns minutos. Uma enfermeira passou e disse que tinham iniciado a cirurgia, que eram algumas horas, que assim que saísse alguém vinha falar. Falou normal, sem drama, firme, como quem sabe que a firmeza segura. Minha irmã foi buscar café. Trouxe um no copinho de isopor que queimou minha língua. Eu nem senti direito. A esposa do Leandro levantou, deu 2 passos, voltou. Ela me olhou rápido. Você sabia? Eu apertei a blusa contra mim. Eu sabia. Ela respirou fundo, colocou a mão na testa, voltou a sentar. Não falou mais nada. Eu também não. Tinha um respeito triste que a gente teve que inventar ali, na marra. Quando bateu 3 e pouco, eu fui na capela. Não foi promessa, foi necessidade.
Tinha cheiro de vela e flor velha, bancos gastos, uns bilhetes presos num mural com fita. Eu peguei um papel e escrevi com letra tremida: obrigada e perdão. Dobrei e coloquei num canto qualquer. Eu sentei e tentei rezar como a minha mãe rezava quando a gente era pequena, repetindo a mesma frase até ela parar de doer. Eu disse só: cuida dele. E saí, porque meu lugar era no corredor, e eu não queria o conforto de lugar nenhum. Voltei e perguntei com o olho para minha irmã se tinha notícia. Ela fez não com a cabeça. Passei álcool na mão sem parar, como se a culpa saísse com gel. A assistente social me trouxe mais papel. Orientações do pós, falou de medicação, de acompanhamento, de retorno. Eu guardei as folhas numa pasta transparente e nem sei como consegui fechar sem rasgar. Tudo ganhou o tamanho certo naquele instante. O Davi, o rim, o tempo, as pessoas. Eu parei de inventar saída onde não tinha. A primeira notícia veio de um residente, o cabelo dele grudado na testa. Correu tudo bem até aqui. Faltava ainda uma etapa. Eu agradeci. A esposa do Leandro fechou os olhos um segundo. O terço da minha sogra continuou do mesmo jeito, uma maré pequena nas mãos dela. Eu pensei no Paulo, peguei o celular. Escrevi: eles estão lá, tá andando. Mandei e deixei o aparelho virado para baixo na minha perna, com medo de olhar. Quando eu virei, mais tarde, tinha só o visualizado. Sem resposta. Foi mais honesto do que qualquer frase. Quando o cirurgião enfim apareceu, de touca e máscara pendurada no pescoço, eu fiquei de pé com o corpo inteiro. Ele falou claro. Deu certo. Ele tá na UTI agora, sedado, monitorado. O doador também tá bem, tá indo pra recuperação. Eu fechei os olhos, abri e saiu um soluço que eu nem sabia que estava presa. Eu abracei minha irmã, ela me apertou. A esposa do Leandro sentou mais reto, com o queixo alto, como quem baixa a guarda e levanta ao mesmo tempo. A médica combinou de me levar para ver o Davi bem de longe, rapidinho. Disse que eu ia ver muito fio, muita máquina, que era normal. Eu disse que eu sabia, mesmo sem saber. Na UTI o ar era outro. Gelado, limpo, sem cheiro de gente. Eu entrei com um jaleco que me deram na porta e passei álcool até no cotovelo. O Davi estava pequeno dentro daquela cama grande. Rosto claro, boca cortada por um tubo, fita prendendo no rosto. O monitor fazia um bip calmo, como um metrônomo ensinando meu coração a andar devagar. Eu encostei a mão na ponta do lençol, porque tocar nele direto dava medo de desconectar alguma coisa. Falei baixinho, perto do ouvido dele, mesmo sabendo que ele estava longe. Filho, eu tô aqui. Tô aqui, tá? Aí eu parei e só respirei, junto com o bip. Não tinha mais nada para dizer. Quando saí, levei um tapa de ar quente do corredor. A esposa do Leandro me viu e levantou na mesma hora. E ele? A minha voz saiu mais simples do que minha cabeça. Tá bem também, tá indo pra recuperação. Ela assentiu, olhou pro chão, as unhas cavando a alça da bolsa. Eu falei obrigada, sem jeito. Ela apertou os lábios. Não disse de nada. Só ficou olhando pro corredor, como quem tenta entender que hora a vida desviou sem perguntar pra ninguém. Eu pedi pra ver o Leandro de longe. A enfermeira da UTI falou que não dava, que só depois. Eu aceitei. Voltei pro nosso pedaço de chão e sentei com um terço da minha sogra de um lado e a mochila do Davi do outro. A madrugada acabou e nem eu vi. O hospital acendeu amanhã com aquela luz fria de neon que não sabe se é dia. Uma senhora passou com um carrinho de café. Peguei um pão dormido e um copinho de café fraco. Mastiguei sem vontade, mas comendo para não cair. Mandei outra mensagem pro Paulo. Ele saiu. Tá bem. Te aviso qualquer coisa. Demorei para apertar enviar. Enviei. Ficou sem resposta de novo. A psicóloga que a assistente social tinha falado passou por ali. Perguntou se eu precisava. Eu disse que sim e não ao mesmo tempo. Ela sentou do meu lado uns 5 minutos. Ouviu só meu silêncio e me deixou um cartão com um nome sem sobrenome. Eu coloquei dentro da pasta transparente.
junto com os papéis que eu não tinha coragem de reler. Eu respirei e nele estava a minha próxima vida, escrita em termos que eu ainda ia aprender. O Paulo não voltou aquela noite. Quando deu 9 da manhã, eu aceitei que não era só cansaço de madrugada. Era um outro cansaço. Eu decidi não ligar. Eu entendi que agora era a vez dele de não me dar prazo. Eu levantei e fui de novo na capela. Tinha mais gente agora. Gente com cara de plantão, com olheira, com fé improvisada. Eu sentei no último banco e falei com Deus do meu jeito mais simples. Não pedi nada impossível. Pedi só força para não mentir, nem na hora de falta de ar. Pedi para eu ser capaz de esperar sem invadir. E para ter coragem de ouvir o que o Davi ia me perguntar quando abrisse o olho. Só isso. Quando fui ver o Davi à tarde, ele estava sem o tubo. Com máscara de oxigênio, mas sem o tubo. A enfermeira falou que ele podia acordar em lapsos, que era para eu falar devagar. Eu encostei no leito, segurei a parte da cama e vi os olhos dele abrirem um pouco. Ele reconheceu meu rosto como quem reconhece uma música de longe. Fiz carinho de leve na sobrancelha, que sempre acalma ele. Mãe, saiu baixinho, arranhado. Eu sorri com a boca tremendo. Tô aqui. Ele puxou o ar mais fundo, o peito levantou e abaixou. Doeu, eu vi no rosto. Eu falei uma frase que eu repeti a vida inteira, mas dessa vez sem nenhuma proteção por trás. Pergunta o que você quiser. Ele demorou. O olhar passeou pela sala, pelos fios. Parou em mim. O pai sabe? Eu não corri de novo. Não. Agora sabe. Ele piscou. As lágrimas vieram sem pressa. Uma de cada vez. Doeu assistir. Eu botei a mão por cima da dele, sem apertar. Ele falou outra, que era a que eu mais temia. Você mentiu pra mim? Eu respirei. Menti. O que eu tenho agora é só a verdade, filho. Ele virou o rosto. Encarou o teto. Os olhos vermelhos. Eu deixei o silêncio entrar. Não tentei tapar com explicação. Depois de um tempo ele voltou. A voz mais fina. O Paulo é meu pai? Eu engoli. É. Se ele quiser continuar. Pra mim ele é. Pra você também. A gente vai respeitar o tempo dele, tá? Ele fechou os olhos e balançou a cabeça de leve. Um sim que não acalma ninguém, mas que abre uma frestinha. Eu beijei o nó do dedo dele que estava frio. Fiquei ali com a testa colada na mão dele alguns segundos. Não pedi perdão. Não enchi de palavra. Só fiquei. Eu saí do quarto e encontrei o Leandro sendo levado de cadeira de rodas para outra sala. Ele estava meio grogue. O rosto pálido. Um sorriso torto de quem não tá inteiro no corpo ainda. A esposa dele empurrava a cadeira. Quando ele me viu, tentou levantar a mão e não conseguiu. Eu me aproximei e falei baixo. Sem ninguém. Obrigada. Ele mexeu o canto da boca. A esposa dele me olhou por um segundo que durou muito. Ela não desviou o olhar dessa vez. Disse só: cuida dele. E continuou empurrando a cadeira. Eu prometi com a cabeça. Era a promessa que eu podia fazer. O resto eu não tinha como prometer. Voltei pro Davi e sentei. A cadeira da UTI tem um barulho quando a gente mexe. Eu ajeitei, encostei a cabeça. O bip do monitor foi me ensinando o compasso do que é continuar. Vem um enfermeiro, mexe num soro, sai. Vem uma médica, olha os números, escreve. Eu levantava, sentava, mandava mensagem pro Paulo de tempos em tempos sem cobrar resposta. Escrevi uma pro meu segundo celular que só eu uso, com meu próprio nome. Hoje foi o dia que eu escolhi parar de esconder. Foi uma maneira de me comprometer, sei lá. Ridículo escrever pra mim mesma, mas foi o que deu. No fim da tarde, a assistente social sentou do meu lado de novo.
Falou de uma reunião que eles fazem para a família, para explicar a rotina da UTI, horário, higiene e essas coisas. Eu ouvi tudo, anotei tudo, fiz perguntas simples. Senti que minha cabeça tinha voltado a funcionar para coisas práticas. Foi um alívio pequeno, mas foi. Liguei para o trabalho e avisei que eu ia sumir uns dias. A moça da limpeza me trouxe um copinho de água sem eu pedir. Eu bebi como quem ganha um abraço. Quando o Paulo entrou de novo, já perto da noite, eu soube pelo jeito que meu coração bateu. Ele estava com a mesma camiseta de ontem, o cabelo preso para trás, o olho fundo. Parou na porta, me viu o Davi. Eu levantei, não fui até ele. Fiz o mesmo que eu pedi que fizessem comigo. Deu espaço. Ele chegou perto do filho, botou a mão no pé sobre o lençol, que é onde ele sempre começa. O Davi abriu o olho e fez um sorriso cansado. Pai. O Paulo respondeu com a voz quebrada. Tô aqui. Ficaram uns segundos só os dois, que era como devia ser. Eu saí um pouco e fiquei no corredor, olhando um cartaz sobre higiene das mãos. Eu li cada item como se fosse poesia, só para não invadir. Depois, quando ele saiu do quarto, a gente ficou frente a frente. Não tinha o que resolver. Ele falou sem levantar a voz. Eu preciso de um tempo. Eu assenti. Eu também. Ele respirou fundo, passou a mão ao rosto. Mas eu não saio agora. Eu fico aqui com ele. Eu assenti de novo. Não abracei. Não pedi para voltar para casa. Não prometi melhorar. Eu só entendi que a nossa conversa ia ser longa e em capítulos e que hoje não tinha capítulo. Tudo bem. Eu sei que você aí que me escuta pode estar pensando muita coisa, pode estar lembrando de alguém, pode estar bravo comigo e com todos, não sei. Se você quiser, me diz teu nome e de onde você tá me ouvindo. Eu não tô pedindo aplauso, não. É só vontade de saber quem tá do outro lado, pra eu lembrar que tem gente de verdade me ouvindo. E para eu não esquecer do cuidado com a palavra. A noite caiu de novo e foi diferente da outra. Eu estava cansada de um jeito limpo, um cansaço que não pede atalho. O Davi dormia com o peito indo e voltando, uma máquina cantando baixo, e eu aprendi os barulhos. A cada apito eu olhava, a cada apito a enfermeira fazia um gesto de que estava tudo dentro. O Leandro lá no outro lado devia estar sentindo a dor dele, e eu pensava nisso com gratidão e com tristeza. A esposa dele, num banco duro, com certeza contava azulejos como eu contei. O Paulo, do meu outro lado, sentado com a cabeça baixa, segurava o próprio joelho como quem segurava um segredo para ele não cair no chão. De manhã, a médica veio e disse que o Davi respondeu bem. Falou de números que eu não sei repetir. Disse que se continuasse assim, os próximos dias iam ser de vigilância, de medicação, de susto e alívio. Eu falei que estava pronta para susto e alívio, na ordem que viesse. Ela sorriu pequeno e foi ver outro leito. Eu voltei a sentar e segurar a mão do meu filho, agora sem medo de encostar. Contei para ele as coisas que eu nunca contei. Como eu comprei o primeiro macacão dele com dinheiro emprestado. Como eu não dormi no dia que ele teve febre aos 3 meses e achei que ele ia sumir da minha frente. Contei da primeira vez que o Paulo trocou a fralda dele e reclamou do cheiro rindo. Contei do nada e do tudo. E disse do Leandro, do jeito que tinha que ser dito. Sem culpar, sem enfeitar, sem esconder. O Davi chorou de novo um pouco. Eu chorei também. Depois ficamos só respirando. Não era perdão. Era espaço. Eu não sei como vai ser quando a gente voltar para casa. Eu não sei se o Paulo vai voltar para nossa casa. Eu não sei como eu vou olhar no olho da minha sogra no domingo. Eu não sei como a esposa do Leandro vai me olhar se a gente se encontrar no corredor mais vezes. O que eu sei é que eu parei de andar com meia na cabeça. O que eu sei é que eu vou responder as perguntas que vierem sem inventar atalho. O que eu sei é que eu vou estar aqui para os dois, pro meu filho e pro homem que me ajudou a criar ele, do jeito que eles me permitirem. E vou estar aqui pro Leandro, do jeito que tiver que estar, pra consulta, pra o que vier, sem invadir a casa dele, sem roubar o lugar de ninguém. Eu voltei na capela no fim do dia, peguei mais um papel, escrevi meu nome inteiro, meu nome mesmo, sem desculpa. Dobrei e guardei no bolso.
só para lembrar que eu tenho nome e que eu vou usá-lo para dizer a verdade, do tamanho que ela couber. Voltei para o Davi, ajeitei o lençol, passei a mão no cabelo dele, que já estava precisando de corte. Ele abriu o olho e falou baixo, com a voz ainda fraca: "Mãe." Eu respondi na hora: "Oi, meu amor." Ele demorou 2 segundos, pensou e disse uma coisa que eu vou carregar como uma luz acesa: "Eu tô com medo, mas tô com você." Eu beijei a mão dele e prometi só o que eu posso cumprir: "Eu tô com você também, e eu vou ficar."